Se eu te perguntasse hoje qual é a sua prioridade, você talvez responderia que seria Deus. Mas será que sua rotina mostra isso? Será que no seu dia a dia você realmente coloca Deus como sua prioridade? Tá, Raquel, mas o que é colocar Deus em primeiro lugar? É somente um devocional? Não, não é só um devocional. Colocar Deus em primeiro lugar é definir a prioridade. Deus em primeiro lugar sempre. Eu digo devocional porque, no meu caso, eu sempre faço as minhas tarefas do dia. Isso me ajudou muito a definir o que eu vou fazer naquele dia, definir as minhas prioridades. E hoje a minha primeira tarefa do dia é o meu devocional. É o momento que eu sento, que eu converso com Deus, que eu leio a palavra, que eu busco mais dele, que eu ofereço o meu dia a ele. E isso tem mudado muito o decorrer do meu dia. Porque muita gente acha que buscar a Deus é ir à igreja. E não é ir à igreja. Não é fazer uma oração rápida, minuciosa. Não. Buscar a Deus é convidar Deus a estar no seu dia a dia, de manhã, de tarde e à noite. E não é só apenas no devocional. Então, quando eu digo devocional, é porque a primeira coisa que você precisa fazer para começar o seu dia é oferecendo o seu dia a Deus. Então, o seu devocional, o seu momento com Ele, a sua oração, ela precisa ter essa prioridade. Na minha evolução que eu tive, né, que foi esse encontro com Deus, que eu explico até no outro vídeo. Se você não assistiu, vai lá, dá uma passadinha. E eu falo sobre a maternidade, que a maternidade veio na minha vida e transformou a minha vida, me fazendo entender, minha bebê, gente, me fazendo entender que eu precisava de uma organização, eu precisava adquirir bons hábitos. E principalmente esse hábito de estar com Deus. E, nossa, tem mudado muito a minha vida ter escolhido esse momento como primeira tarefa do dia, sabe? Meu devocional é, assim, inegociável. E isso tem mudado muito a trajetória de Deus na minha vida, as clarezas, as tomadas de decisões. Então a gente tive que sair um pouco ali porque minha bebê começou a brincar e começou a ouvir umas musiquinhas, né? E aí não pode sair no vídeo, enfim. Mas como eu estava dizendo pra vocês, que buscar a Deus não é só ir à igreja, não é só fazer uma oraçãozinha, né? Pequena na semana. Não, buscar a Deus é todos os dias. Buscar a Deus é você apresentar o seu dia pra Deus, sabe? Em todas as decisões, em todas as suas tarefas, colocar sempre Deus em primeiro lugar. Isso faz com que você tenha mais clareza nas suas decisões. E isso vai transformar a sua vida. Quando você começa a colocar Deus como prioridade nas suas tomadas de decisões, na ida para o seu trabalho, né? Para de iniciar o dia com o celular na mão. Não comece assim. Pegue seu caderninho, comece a anotar suas tarefas, coloque seu devocional. Isso é uma dica para organização de rotina, claro, e prioridade com Deus. Então, comece sempre o dia orando ao Senhor, ofereça o seu dia ao Senhor, comece fazendo seu devocional. E daí, então, você passa a fazer as suas outras tarefas. Eu te garanto que você vai fazê-las com mais precisão, porque Deus, ele tem a grandeza de colocar em nosso coração decisões certas, sabe? Ele nos encoraja, ele nos dá clareza do que precisamos fazer. E com certeza, qualquer coisa que você precisar fazer, você vai fazer com mais segurança, porque você vai ter Deus do seu lado. Não que ele nos abandonou, não. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é um alimento. E ele precisa ser consumido diariamente, em todos os momentos, em todas as tarefas da sua vida. E eu digo isso com muita certeza, porque foi o que aconteceu comigo, né? A partir do momento que eu comecei a colocar Deus como prioridade na minha vida, eu me senti com mais paz, mais clarezas nas tomadas de decisões. A pergunta que eu quero deixar também é o seguinte: se alguém fosse observar a sua rotina hoje, essa pessoa veria Deus na sua rotina, no seu dia a dia? Se sim, ótimo. Continue assim. Eu tenho certeza que você está colhendo bons frutos. Mas se não,
Vamos recomeçar, né? Vamos dar prioridade a Deus, ao que realmente importa. Comece o seu dia fora do celular, comece o seu dia orando, fazendo seu devocional, vá ao trabalho, vá escutando um louvor, né? Precisa tomar alguma decisão, coloque nas mãos do Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai te dar a clareza e o direcionamento certo de como você tem que seguir, de como você tem que agir, porque Ele é grande para fazer isso. E quando a gente busca, a gente está dizendo a Ele: Deus, comece a agir por mim, porque eu sozinho não consigo. E isso muda completamente. Como mudou na minha vida, irá mudar na sua vida. A minha rotina hoje não é uma das melhores, né? Eu ainda estou aprendendo muito. Existem alguns hábitos que não mudam da noite para o dia. A gente não adquiriu maus hábitos da noite para o dia, então também a gente não vai mudar eles da noite para o dia. Mas eu tenho melhorado muito quando eu comecei a priorizar Jesus, quando eu comecei a colocar Ele na frente de todas as outras coisas que eu queria fazer. Quando eu saí, na verdade, da tomada de decisão e coloquei Ele, eu tive bons resultados, estou tendo bons resultados. Eu falei aqui sobre organização, mas assim, basicamente o meu dia, eu tenho um caderninho, eu anoto as tarefas do dia, coloco ali meu devocional como primeira opção e vou descrevendo as coisas que eu preciso fazer. Dentre essas coisas que eu vou fazendo, eu sempre estou ouvindo louvor, eu sempre estou conversando com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, gente, é como se fosse um alimento. Você precisa se alimentar dele diariamente, em todos os momentos da sua vida. Não é só o horário que você definiu orar. Não, trate como um melhor amigo, como alguém que carrega, que está do seu lado, que anda com você, né? Eu tenho certeza que as coisas vão melhorar, o seu dia a dia, as suas organizações, as suas conquistas, né? Porque fazendo isso a gente tem clareza, a gente tem direcionamento. Então, assim, eu ainda preciso melhorar muito, sei disso, mas essa minha nova fase de entender que buscar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, eu consigo ter mais confiança em tudo, porque eu sei que se eu estou com Ele, tudo eu terei. Não o que eu quero, não o que eu acho que é bom pra mim, mas o que Ele acha que é bom pra mim. Eu consigo alinhar os meus sonhos com os sonhos de Deus, quando eu coloco Ele à frente da minha caminhada, sabe? Então eu quero deixar um desafio para você. Amanhã, antes de começar o seu dia, comece separando alguns minutinhos para fazer a sua oração, leia um trecho da Bíblia e oferte o seu dia ao Senhor. Eu acredito que a mudança para a sua vida começa aí. Que possamos ter um passo de obediência por vez, tá? Então, se você tem gostado desse vídeo, curta o vídeo, compartilha, comenta. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Isso fortalece a nossa página. E todas as semanas estaremos aqui trazendo um vídeo novo de incentivo e motivação para ter uma vida com Deus, tá bom? Até o próximo vídeo.